A Lena é educadora há alguns bons anos e a gente vai começar essa palestra falando um pouco sobre o contexto da adolescência no Brasil. Boa noite a todos. Eu não gosto muito disso aqui, tá? Eu tenho uma voz já alta, né? É professor? Então já fica meio complicado. Prefiro sem, pode ser? Pode ser. Pode ser sem? Eu acho que vocês ouvem bem. Lena, tá? Professora de português para o 9º ano, este ano. Tanto é que eu tenho um pai aqui que foi meu aluno, tá? Não que eu seja velha, tá? Eu não sou velha. Se o Rodrigo falar errado, a culpa é da Lena. Então, trabalhar com adolescente não é muito fácil, não. Tá? É uma batalha, assim, dia a dia. E eu percebo que a cada ano tá ficando mais difícil, mais difícil. Eu, particularmente, já estou um pouco cansada, porque eles precisam de você constantemente, né? Então, uma procura, coisas que até um menino aqui falou, que eu acabei de chegar, que eles não têm em casa, né? Que é o diálogo. A gente sente muito isso daí. E quando a gente abre essa porta para o diálogo, eles sentam e conversam com a gente, coisa que em casa eles não têm, né? A mãe, às vezes, não conversa com a filha e o pai não conversa com o filho. Vocês, uma pesquisa chamada PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo IBGE em 2012, então não é algo tão distante, é algo próximo da gente, com alunos do 9º ano do ensino fundamental. Então a gente está falando do carinha que já não é pré-adolescente, ele é adolescente numa faixa etária de 13 a 15 anos. A pesquisa foi feita com essa turma. O que acontece? Como a pesquisa ela é muito exaustiva, muito detalhada, então eu tentei pegar os números sempre pela média nacional. Então essa média sempre ela se agrava, os piores índices se agravam quando a gente fala em São Paulo. E pasme, se você acha que os piores índices se agravam quando a gente fala de colégio público em São Paulo, isso é uma mentira. Quando a gente fala de criminalidade, é lógico que em colégio público de São Paulo isso é maior. Mas quando a gente fala de problema familiar, no colégio particular, os índices são muito mais graves do que nos colégios públicos, em que pese a situação social ser, via de regra, diferente, tá bom? Então a gente vai comentar um pouco sobre essa pesquisa. Primeira coisa, com relação à violência. 10,6% declararam que sofreram recentemente agressão física por adultos da família. 7,3%, perdão, irmãos. 7,3% se envolveram em brigas com arma branca. Estou falando faca, canivete e estilete. 6,4% desses adolescentes se envolveram em briga com arma de fogo. 35% já se sentiram humilhados com as provocações dos colegas de escola. E 20% declaram já ter humilhado ou magoado algum de seus colegas. Então, essa é a pesquisa, é o trecho da pesquisa que fala da violência escolar. E aí, Alena, eu não sei se quer comentar um pouco sobre isso. Olha, a violência dentro da sala de aula é uma coisa constante. Entre eles só falam palavrões, é bem agressivo. Eles não têm o por favor. Eu estou falando, gente, eu dou aula na Paulisteia, tá? Então, a minha clientela é de lá. Então, eles não têm, entre eles, não tem por favor, obrigado. Tanto é que eu falo para eles, gente, eu nunca pedi para vocês, cala a boca, fecha a porta, por favor, fecha a porta. É para vocês ficarem quietos? E não, entre eles não. O pastor falou da agressão física. Bullying é o que mais existe dentro da sala de aula. É aquele que é o gordinho, é aquele, porque o adolescente ele vive muito da aparência, né? Então, ele tem que ser bonito, ela tem que ser bonita. Então, aqui, o feio acaba realmente levando para o bullying. Então, é a gordinha, é aquele que é muito quieto, porque é muito quieto. Aquele aluno que é meio apático, ele não pode ser apático, mas é característica dele, né? Então, a gente tem isso dentro da sala de aula. Aí a violência, tanto é que uma professora, o ano passado, ela entrou ano passado, ela ficou na sala de aula um dia, ela não entrou no segundo dia, ela não foi dar satisfação para a diretora,
Porque o primeiro dia que ela entrou, aluno jogou carteira em cima dela. Então não é fácil. Mas o que a gente sempre fala, para você ir para uma escola particular, tem que passar para a escola do Estado. Tem que estudar, lecionar na escola pública. Porque constantemente são agressões, palavrões assim que vocês não têm ideia, né? Tratam o professor realmente com palavrões. E a gente tem que fazer o quê? Vista grossa. Não, é o que eu falo, a gente não pode debater junto com eles, a gente não pode se igualar, é o que eu falo, né? Então, já me chamaram de todos os nomes, tem um que até eu falei para o pastor, né? Falei para coisas assim que nem dá para a gente falar aqui. Mas o que eu fiz? Hoje ela é minha melhor amiga, então é isso que eu faço, sabe? E isso existe, isso é uma coisa constante, a violência em todos os sentidos. E outra coisa, no intervalo, a gente tem inspetora, elas estão constantemente olhando no banheiro. O nosso banheiro, um dia desse, jogaram bomba no nosso banheiro. A privada do banheiro foi para o espaço. Bomba. Tá? Então agora está com essa mania de jogar bomba na escola. E tanto é que a gente fica com medo, porque a gente tem alunas grávidas, né? Então isso é real. Vamos seguir aqui com o item família. Vamos lá. 38% dos alunos, média nacional, não moram com pai e mãe. 43% dos pais de alunos da rede pública não sabem o que os filhos fazem nas horas livres. Esse número sobe para 68% quando se trata de rede privada. Então veja, 43% dos pais de filhos de colégio público não sabem o que os filhos fazem nas horas vagas. No colégio privado, esse número sobe para 68%. Isso significa que o pessoal de condição social melhor está menos inteirado na vida do filho do que o pessoal mais pobre. 34% não fazem ao menos 5 refeições por semana com os pais. O que isso significa? No mínimo, nós temos 3 refeições diárias. A média nacional, tá? Café da manhã, almoço e jantar. Então, 7 dias por semana, 7 vezes 3, 21. É isso, né? Nós temos 21 refeições por semana. E metade dos alunos, metade dos adolescentes, eles não fazem 5 refeições por semana com os pais. Ou seja, comem sozinhos na maioria das vezes. Porque a gente sabe que a hora da refeição é a hora de botar o assunto em dia, de ver como foi o dia, como tá, como não tá, é essa hora sagrada pra gente. A respeito de família, de estrutura familiar, você quer comentar alguma coisa? De atenção dos pais, esse relacionamento? Eu acho assim, na verdade, nós, educadores, a gente fica mais com os filhos de vocês do que vocês com eles. Nós ficamos 5 horas com o seu filho. Tem pai que não fica nem 1 hora. Normalmente, a maioria trabalha. Então tem mãe que fala pra gente: professor, quando eu chego em casa às 9, minha filha está dormindo, meu filho está dormindo. Porque às 7 horas ele está na escola. 6h30 ele sai para ir para a escola. Ela vai trabalhar. Ela chega em casa às 9, 10 horas ele está dormindo. Quando que ela vê o filho? Mãe, você olha caderno? Não tem como. Professor, não tem como olhar caderno. Eu não vejo meu filho. E isso porque ele trabalha. Então nós, educadores, ficamos mais com eles. Mais que os pais. Nós ficamos 5 horas. Quando que esse pai fica com o filho 5 horas? Durante a semana? Não jamais. Sábado e domingo? Não sabemos como que é a vida deles, né? A vida social. De repente, como eu sei, né? Tem mãe que vai para o baile funk. A filha também vai para o baile funk. O pai nem sabe se o pai está em casa, né? Porque o pai está no bar. Então, essa é a nossa realidade mesmo. Comida que o pastor falou, a gente de quarta-feira, a gente tem pão com salsicha. É o dia que a escola está cheia. É o dia que a escola está cheia, porque tem pão com salsicha. Tá? Solena, se você quiser comentar também algo que você falou que pra gente marcou bastante, que tem dia que tipo não tem aula, sei lá, é pouco facultativo, e mesmo assim, isso aí é bem chocante. E aí a gente... quando tem feriado, e a gente fala pra eles, ponte, né? Aí na quinta-feira não tem aula, tem a sexta-feira. A gente avisa, olha, não tem aula, se você quiser falar para sua mãe que você não precisa vir, fala com ela, porque é um dia típico, né? Então a gente não vai dar matéria nova, vai dar
e tudo mais. Só que tem aluno que vem. Sabe por que ele vem? Porque na escola tem a comida e na escola tem com quem ele conversar. Ele fala assim, professor, eu venho, sabe por quê? Não tem ninguém na minha casa. Minha mãe vai trabalhar, às vezes não tem o pai, ele fica sozinho. E vindo para a escola, ele tem a comida e ele tem companhia. Alguém para brincar, alguém para conversar, mesmo adolescente, tá? Os meus alunos do nono ano, eles falam isso. A senhora vai ficar fazendo o que em casa? Eu prefiro ir para a escola. Isso mostra que, na verdade, a nossa geração, a gente dos 30 e tantos para cima, que tem filhos nessa faixa, a gente talvez esteja se preocupando demais com a nossa vida profissional e com os nossos afazeres e dando tempo de menos para os nossos filhos. Então veja que esse indicador de não saber o que o filho faz, de deixar o filho por aí, ele é pior na classe média daí para cima, tá? Isso. Posso te contar um Claro, caso? Tem um exemplo de uma aluna que ela faltou praticamente 2 meses. Aí, alguma coisa aconteceu. A mãe veio no dia da reunião. Aí falamos, a aluna tal não está vindo, a senhora está sabendo? Como, professora? Eu deixo ela todos os dias aqui no portão. Falei, a senhora deixa? A senhora observa se ela entra? Ela vai deixar a filha, vai colocar a filha, ver que a mãe está indo embora, ela mata a aula. 2 meses. E a gente pensando, né, que a menina tinha algum problema, alguma coisa, aí a mãe descobriu, né, através da gente, que ela estava matando a aula. Só que ela trazia até o portão e não via a menina entrar. A menina percebia que a mãe estava saindo, ela matava a aula. Né? Então veja o problema que a gente está enfrentando, né? Então, isso aí é um pouco sobre a questão da família no contexto deles, né? Vamos lá, drogas. Eu vou arredondar todos os números aqui. 24% experimentaram cigarro alguma vez. Então, a gente está falando, sei lá, de 12 adolescentes, 3 já fumaram. 66% bebida alcoólica. De 10, 6 já beberam. 21% já ficaram bêbados. 21% dos adolescentes já ficaram bêbados. 7% já usaram drogas ilícitas alguma vez. E em São Paulo, esse número é 11,6%, o arredondamento matemático, 12%. Drogas ilícitas. A gente está falando de alunos do nono ano, de 13 a 15 anos. Tá bom? E assim, se eu fosse abrir a pesquisa para Capital Paulista, que está aqui do nosso lado, e colégio particular, esse número é pior. Esse número é pior. Tá bom? Você quer falar um pouco disso então, Helena? Gente, eu tenho sobre drogas, eles dão aula. Eles dão uma aula em mim, tá? Porque eles convivem com isso, né? E eu tenho um estudo ainda que eu pesquisei que está aumentando mais com as meninas. Tem menina de 11 anos que já experimentou crack, maconha e cocaína. 11 anos, meninas, tá? Os meninos crescendo. Agora, pela estatística, as meninas estão usando. 11 anos. Falar de drogas, eu iria ficar aqui a noite inteira, porque o que mais a gente tem dentro da sala de aula. Eu mesmo, há uma semana atrás, antes das férias, né? Um aluno nosso foi preso. Foi preso, aluno de 9º ano, preso, porque ele estava acima de droga, né? E como diz ele, professor, eu sou traficante, eles falam, né? E a respeito de drogas, gente, eles dão aula para nós. Eu nem sabia que existia a tal da balinha. Agora tem a balinha, o doce. Para mim, eu nunca vi isso, né? Aí eu pergunto, por que é balinha? Eles me deram uma aula de balinha, eles me deram uma aula de doce. Aí, outras drogas que vocês imaginam, é como o pastor está falando, a droga ilícita está aumentando muito. E são adolescentes de 11 anos que estão começando, alunos de 5ª série,
O nono ano eles já estão, tanto é que os alunos de nono ano, só já passei da fase da maconha, já passei. Agora eu estou com a balinha e o doce. E vocês não sabem, é uma realidade. Outra, pancadão, como elas dizem, né? Eles dizem, eu falo elas, porque as meninas se soltam mais, tá? Como elas dizem, professora, e no pancadão, sem balinha, não dá. É o seguinte, eu vou comentar aqui um pouco mais para frente uma questão de que o que explica o aumento do consumo de droga nas meninas. Eu só vou dar um overview aqui, que a pressão pela exuberância sexual das adolescentes, de ter que mostrar o corpo, ter que dançar de forma sexual, é muito grande. E as meninas mais tímidas encontram o único meio de se comportarem como as meninas mais como se diz? Soltas. O único modo delas se sentirem soltas é como? Consumindo algum tipo de droga, bebida ou droga sintética. Como a maioria de vocês tem filhos em colégio particular, saibam de uma coisa, é moda o consumo de droga sintética na classe média. Às vezes o cara nem é maconheiro, mas ele usa droga sintética. A balinha dos colégios públicos é o êxtase e as outras drogas sintéticas dos colégios particulares. Vamos lá? Sexualidade. Arredondando, tá? 29% já tiveram relação sexual alguma vez. A gente está dizendo o seguinte, que, por exemplo, de 20 adolescentes que vieram aqui à frente cantar, 30% já tiveram relação sexual na média nacional. De 10, 3 já tiveram nono ano, eu estou dizendo. 25% dos que tiveram não usaram preservativo, ou seja, expostos à gravidez e expostos à transmissão de doença venérea. E aí, nesse sentido, a Lena, ela comenta bastante com relação à sexualidade do pessoal dessa faixa etária. Volto a dizer, talvez a grande diferença entre a classe mais pobre e a classe média está no fato de que a classe média, os filhos tendem a ser mais ligeiros com relação aos métodos contraceptivos. A incidência de gravidez no colégio público é maior, mas não quer dizer que no colégio particular não haja essa incidência da sexualidade precoce. Da sexualidade, eu estou com uma aluna, teve neném há 2 dias atrás, nono ano. E ela, tanto é que este ano, a gente, segundo bimestre, eu trabalhei com gravidez na adolescência. E eu dei o filme Juno. Se vocês já assistiram, é um filme muito bom, vai falar da gravidez. Eu dei esse filme e percebi que ela estava vindo com moletom bem largo. Aí falei, normal, né? Mas todos os dias vindo de moletom. Passei o filme, a gente fez um comentário, um debate sobre a Juno, né? Que fica grávida, adolescente de 16 anos. Aí a gente estava apontando dados, né? De adolescentes que escondem a gravidez da mãe, que acaba prejudicando o neném, que não pode, né? Coloca a roupa apertada. Aí eu contei um caso que passou no Datena, né? E ela perguntou, professora, isso é verdade mesmo? O que ela fez para esconder esse neném? Quer dizer, ela já estava grávida, sabe de quantos meses? De 3. Aí tudo bem. Ela foi faltando. Quando chegou uma semana depois, a coordenadora chegou para mim e falou, Lu, a aluna tal está afastada. Eu falei, por quê? A médica disse que ela tem que ficar afastada. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, grávida. Eu falei, batata, verdade, ela estava grávida aquele dia lá que ela pediu. O que ela fez, professora, para esconder o neném? Grávida. 3 meses, já estava entrando no 4. A mãe veio para falar conosco, pra gente, porque ela tem todo o aparato da lei, tá? Ela pode ficar em casa e a gente dá trabalho, atividades para ela fazer em casa. A mãe veio. Eu cheguei para a mãe e falei assim, normalmente, falei, mãe, como que a senhora pode, né, não ter percebido que a sua filha de 4 meses estava grávida? Professora, que eu trabalho, sabe, quando aquela coisa de dia a dia, e a minha filha
nunca foi uma adolescente regulada. Eu falei, gente, mas como pode isso daí? Mas como pode? 4 meses eu não percebi que sua filha estava grávida? Então, gravidez e adolescência, para nós, coisa normal. Ela agora ganhou filho há 2 dias atrás, entregamos as atividades para ela, não volta mais este ano. Agora eu pergunto, por que ela ficou afastada os outros meses? Ela ficou de 4. Quando ela falou para a gente, ela estava de 4. E os outros meses? A médica deu todos os meses, até o 9º ano, para ela ficar em casa. Por que será que ela ficou em casa? Vergonha. Ela ficou com vergonha de aparecer no intervalo para os amigos. E a médica arrumou, né, alguma coisa para que ela realmente ficasse em casa. O ano passado, a mesma coisa, o ano retrasado, sempre tem na nossa escola de 4 a 5 adolescentes grávidas no ano que a gente está lecionando. Eu só queria fazer um adendo com relação a isso. A gente está falando, por enquanto, da questão heterossexual, tá ok? Que no padrão bíblico, que no padrão cristão, é o padrão normal. Que no padrão da comunidade secularizada, é um padrão comum. Existe a diferença entre aquilo que é comum e aquilo que é normal. Comum é o que todo mundo faz. Normal é o que existe do modo que Deus criou para que existisse. Então, naquilo que consideramos normal a partir da Bíblia, na nossa crença, então a gente fala do relacionamento heterossexual. Acontece que a sexualidade precoce, ela vai gerando uma espiral descendente, de modo que a pressão da mídia e da sociedade vai fazendo que, em algum momento, os adolescentes não só os adolescentes, a gente está falando deles hoje, eles já não façam tanta questão da heterossexualidade. Eles já começam a encarar a homossexualidade como algo que pode ser. Quando eu era adolescente, o modo da gente ferir a sociedade, qual era? A gente curtia o movimento punk, de metal, de headbanger, então era cabelo comprido. No meu caso isso nunca foi possível, meu cabelo só cresce pro alto, meu cabelo já é cristão desde sempre, é só pro alto, Mas, então a gente usava coturno, era brinco, era música de hardcore, música punk, era pichamuro, era essa agressão. E eu tenho percebido, e li a respeito disso, que um dos modos de chocar a sociedade de hoje é o quê? É a homossexualidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. É o seguinte, bom, depois eu falo mais sobre isso aí. No final eu vou dar 5 minutinhos para a gente trocar perguntas, que eu acho que vai ficar melhor, né? Vamos lá. Falar sobre angústias. E isso é uma coisa assim que, quando a gente aqui começou a trabalhar com adolescentes, a gente está falando de 6 meses, né, que a gente não tinha esse trabalho com adolescentes. O que mais me deixou chocado, assim, abalado a cada encontro, era o momento do pedido de oração deles. Da gente ouvir a angústia deles. Eu digo deles, dos seus filhos. Isso era o que me deixava assim, bem abalado. Vocês não estavam na casa arrasado e tal. Então, o IBGE, inclusive, mediu algumas coisas com relação a isso. Então, vamos lá. 16% se sentiram sozinhos, no sentido de solitários, de solidão, na maioria das vezes, ou sempre se sentem sós. Adolescentes passando por solidão, angústia de alma. 10% perderam o sono devido a preocupações, na maioria das vezes, ou sempre. Quer dizer que a gente tem 10% de adolescentes que não dormem, angustiados, preocupados com a vida. Essa preocupação não é de adolescente. Adolescente tem que chegar na cama, sabe, e desmaiar, e aí o pai se sacudir, sai, levanta e tal. A normalidade é essa. Então a gente está falando de adolescentes que não dormem por conta de ansiedade e preocupação com a vida. Tá bom? Tem algo que você queira falar sobre isso, Lena? O nosso maior problema é o bullying, né, na escola. Então, como eles não sabem se tratar um com o outro, é gordinho, todos os bullying que vocês podem pensar, desde a parte física, ou porque ele não sabe, tira nota ruim,
Então isso não, aí eles ficam, né? Tem um aluno que ele é muito tímido e eles acabam, quando o aluno é muito tímido, eles acabam excluindo aquele aluno. E aquele aluno se fecha no mundinho dele, a gente não sabe o problema dele, ele também não chega até a gente. E, como o pastor está falando, realmente entra nessa angústia. Aí, o adolescente é muito aparência, né? Então eles querem se aparecer, eles querem estar, eles querem serem bonitos em relação ao grupo, se não é, eles acabam realmente ficando deprimidos. E a depressão para adolescente é complicada. Né? Pessoal, vamos lá. Alguém tem perguntas para a Lena com relação a essas coisas que nós falamos até agora? Levante sua mão, fique à vontade, cada pergunta custa só R$50. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Lena, você quer? Não, eu só queria falar uma coisinha, tá? Faz 23 anos que eu dou aula, eu adoro isso. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Só que, como eu falei, eu acho que os pais precisam participar mais. Sexta-feira foi reunião de pais e uma mãe chegou para mim e falou porque o filho dela é muito quieto demais, apático demais. E eu cheguei para ela e falei, ela falou, professora, mas a nota dele, eu falei, mãe, mas ele não chega pra gente, não conversa com a gente. Ela chegou para mim e falou assim, com lágrimas, professora, o que eu faço? Gente, quando o pai chega pra gente e fala isso, o que eu vou fazer? Eu não sou a mãe, eu não sou o pai daquele adolescente. Simplesmente eu falei para ela, conversa com ele. Então eu acho assim, tem uma fala aqui do Issani Tibi, que morreu esses dias, que ele diz o seguinte, a educação não pode ser delegada para a escola. O aluno é transitório, filho é para sempre. O filho é dela, ela que tem. Nós estamos lá para ensinar. Tudo vem de casa. Se ela não tem essa conversa com o filho, de realmente saber o que está acontecendo, o que eu vou fazer com o filho? O outro pai chegou esses dias que eles vão o Bihari. Professora, deixa minha filha aí para o Bihari? Gente, eu que vou falar se ela pode ou não deixar a filha para o Bihari? Pô, eu estou olhando lá o histórico da aluna, está com todas as notas vermelhas. Então eu acho assim, está faltando, é o que eu falei para os pais, está faltando limite. Então os pais estão perdidos. Se o adolescente está perdido, o pai está perdido mais ainda. Né? Então, é o que eu falo, o professor não faz nada sem os pais. A gente não faz nada sem vocês. Porque limite vem de casa. Eu não posso falar, professora, deixa minha filha ou meu filho ir para o Hopi Hari. Jesus, eu que vou falar, você pode? O menino quando chegar segunda-feira vai me matar. Você não deixou eu ir no Hopi Hari. É muito complicado. Então, é como ele está falando aqui. Vocês têm um filho para sempre. Eu só tenho ele 5 horas. Ou eu só tenho ele no 9º ano. No ensino médio, outro professor pega, né? Eu só tenho o meu filho no 9º ano. Só 5 horas. O filho é seu. Você que tem que dar os limites, as regras, não sou eu. Aqui eu dou minhas regras. Eu ouvi o seguinte, que escola da cultura, educação quem dá é pai e mãe. Outra frase que eu pesquisei. A família é o berço da educação. Família. É o que eu falei para o pastor quando eles forem em casa. Está faltando no meu aluno, família, religião, está faltando. Principalmente família e religião. Está faltando isso. Nossos alunos não têm. Isso. Tá? Pai educa. O professor só ensina. Então, não coloquem nas nossas mãos algo que tem que vir de casa. A gente não pode delegar coisas que vocês é que decidem. A gente está lá para ensinar. O aluno fala, por que eu estou na escola? Para que eu estou na escola? Ele está lá para ensinar. Nós estamos lá para ensinar. Regra vem de casa. Os limites vem de casa. Tá? Legal. Obrigada. Vamos mostrar a aqui.